Vamos acabar em beleza com economia circular, aproveitamento dos resíduos da vinha. É o último painel de 7, começamos às 9 da manhã e não há passageiros a bordo, o que é fantástico. Estamos num sábado, portanto a esta hora é de louvar os passageiros que ainda estão a bordo, quer aqui, quer em casa, no canal do YouTube da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, quer ainda no canal do Facebook do município do Fundão. As conferências de inovação seguiram hoje com o investimento, com projetos de investimento e com outros projetos com relevância para o Centro Agrotec, nomeadamente, e agora para estes últimos parceiros do município. Vamos ter aqui a Ana Paula Duarte, da Universidade da Beira Interior, e vamos ter uma participação francesa do Gregory Chatel, e portanto digamos que já é graças ao Gregory temos um evento internacional, ou pelo menos europeu, passamos fronteiras. Este painel é pequeno, vai ter a moderação depois da Cristel Domingos da Inove Cluster, e para não termos mais delongas vamos convidar a Ana Paula Duarte. A intervenção depois seguinte será feita em inglês e teremos depois um apoio para tentar traduzir. Ana Paula Duarte, resíduos agrícolas e florestais com matéria-prima com potencial para a indústria farmacêutica e cosmética, o caso de resíduos da vinha. Passo a palavra. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cá estou outra vez, já estive aqui ontem a fazer também uma apresentação. Para terminar hoje esta sessão fantástica, queria começar por agradecer ao município do Fundão, na pessoa do vereador Pedro Neto, a oportunidade de estar aqui a apresentar este nosso trabalho. Queria também agradecer à DRAP Centro, que foi a organizadora destas sessões hoje, para nós podermos apresentar o nosso trabalho de investigação nesta área da economia circular. Bom, eu, como não tenho muito tempo a falar dos resíduos agrícolas em geral e florestais como matéria-prima potencial para as indústrias farmacêutica e cosmética, venho focar um pouco sobre o nosso projeto dos resíduos da vinha que se iniciou há relativamente pouco tempo. Mas para fazer uma abordagem, uma contextualização, para fazer esta contextualização precisamente da economia circular, nós temos um país que tem uma grande percentagem de território com florestas e essas florestas vão dar origem a muitos resíduos das várias indústrias que a utilizam, resíduos esses que poderão ter um aproveitamento para se obter compostos ou que seja de um valor acrescentado que não seja queimar esses resíduos, que é normalmente o que tem sido feito até aqui. Portanto, nós temos resíduos florestais, que são resíduos da madeira, das várias indústrias da transformação, temos também resíduos que vêm da floresta, como sejam os diferentes arbustos, que normalmente são as matas que existem nas florestas e que convém, aliás, tem mesmo que se recolher, decolher para limpar as florestas, para evitar os fogos. Portanto, há a possibilidade de lhe dar uma utilização mais rica. Outros resíduos que existem são resíduos agrícolas, tanto das indústrias agroalimentares, das agroindústrias, como da agricultura propriamente dita, como os resíduos das podas das diferentes culturas. Portanto, tudo isto vai nos dar um conjunto de biomassa, portanto, de material que vem de material linhoso, material das árvores e das plantas, que poderá ter, então, uma transformação para nos dar produtos de algum valor acrescentado. Produtos esses que já se tem feito muito trabalho, e já se faz muito trabalho nesse sentido, como seja o biocombustíveis, como o bioetanol, de segunda geração, como diferentes materiais e também produtos químicos. E é aqui nos produtos químicos que nós nos focamos, é aqui que nós queremos encontrar moléculas que tenham a atividade terapêutica, que tenham aquilo que nós designamos bioatividade. Portanto, nós queremos encontrar moléculas bioativas que possam ser usadas nas indústrias, na farmacêutica, na cosmética e na alimentar. Portanto, o que nós queremos é encontrar moléculas que possam ser utilizadas para promover a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar.
muito rapidamente. A madeira, portanto, esta biomassa tem como macrocomponentes, portanto, os seus componentes maiores são a lignina, a celulose e as hemiceluloses, portanto, que dão estrutura ao material vegetal e à madeira, mas, além destes componentes, que, por exemplo, a celulose existe numa percentagem de 40% a 50%, os outros 20% a 30%, existem umas pequenas moléculas que são designados por metabolitos secundários, e estas pequenas moléculas é que nos vão interessar. Estas pequenas moléculas existem numa percentagem muito baixa, comparativamente com os outros. Nós temos alguns que existem em menos de 1%, mas, claro, têm um valor acrescentado muito grande e, portanto, tem todo o interesse em tentarmos procurar alguma molécula com atividade. Nestas moléculas vamos encontrar os compostos fenólicos, que já ontem aqui falámos muito nos compostos fenólicos, mas também outros com atividade muito importantes, como sejam os terpenos ou terpenoides e os alcaloides. Eu vou-me debruçar sobre os compostos fenólicos, que é a minha área de investigação, que são uns componentes que têm como base aquela molécula pequena que é o fenol, e depois há vários tipos de compostos maiores, mais estruturados. Estes compostos existem em todos os vegetais, portanto nas plantas, nas árvores, nos vegetais em geral, no próprio vegetal existem no tronco, nas folhas, nos caules, nas frutas, nas flores, são responsáveis pela cor dos frutos e das flores, os vermelhos, os rosas, os lilás, os azuis, mas também são responsáveis por algumas características organoléticas, como seja o sabor amargo de algumas vegetais e a astringência de alguns frutos. Por exemplo, a astringência dos diospiros, aquela de tornar a boca grossa, é provocada por compostos fenólicos, que são os taninos. Portanto, o que está descrito, subejamente descrito, é que estes compostos fenólicos têm propriedades benéficas para a saúde. Muito rapidamente, eles promovem a saúde cerebral, ou seja, diminuem a possibilidade das doenças neurodegenerativas, eles promovem a baixa da tensão arterial, portanto, prevenindo doenças cardiovasculares, eles são protetores a nível da pele contra os raios solares, eles são benéficos no caso da diabetes e previnem o cancro, que é o assunto que eu vou falar mais à frente, e também reduzem a inflamação. Portanto, existem já muitas aplicações industriais destes compostos, tanto na indústria alimentar, como na indústria cosmética, como na indústria farmacêutica, desde o enriquecimento de alimentos com compostos com atividade comprovada, desde a utilização destes compostos em embalagens inteligentes com películas que são embebidas nestes compostos, por exemplo, para a atividade antimicrobiana ou antioxidante, desde corantes naturais, tanto para a indústria têxtil como para os alimentos, produtos de cosmética, tratamento de água, os nutracêuticos, são aqueles suplementos alimentares que têm propriedades terapêuticas, têm alguma atividade de melhoramento da saúde. Portanto, nós, tendo este know-how, trabalhando com estes compostos e sabendo da existência destes resíduos florestais, resolvemos começar a perceber se conseguíamos arranjar uma mais-valia para esses resíduos num contexto, no âmbito da economia circular e também no contexto da chamada biorefinaria, que é tentar obter os produtos químicos dos recursos renováveis, como é o caso das florestas, por contraponto à refinaria, que é obter os compostos químicos do petróleo, que é um recurso não renovável. Portanto, nós, num contexto de biorefinaria, vamos tentar encontrar estes compostos nestes resíduos, portanto, não vamos cortar árvores para tentar encontrar estes compostos, mas vamos aproveitar os resíduos. Este é algum trabalho que nós já fizemos, nomeadamente um projeto que tivemos em parceria com o Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, projeto este que pretendia encontrar produtos com mais-valia, com valor acrescentado nos resíduos que ficam na floresta depois de se cortarem os eucaliptos para a indústria da pasta e do papel. Portanto, fizemos esse estudo nos cepos que ficam no terreno, depois de se cortar os eucaliptos, e nós verificámos que os extratos que nós retiramos
caracterizámos-los quimicamente e verificámos que tinham realmente uma elevada atividade antioxidante, bem como uma atividade antimicrobiana, ou seja, uma atividade antibiótica. Fizemos o mesmo para as cascas do eucalipto, que não são utilizadas na indústria, também para verificar as mesmas características e também aqui encontramos essa elevada atividade antioxidante e antibiótica. E chegamos assim à base do nosso projeto, que nós pensámos aqui há uns tempos, e que tem a ver com a indústria do vinho. Isto vem no seguimento de nós, na universidade, estarmos incluídos numa universidade europeia que reúne várias universidades europeias, universidades que estão relacionadas com a montanha e com a fronteira, e dos vários parceiros, eu encontrei um parceiro na Universidade de Savoie-Mont-Blanc que trabalhava os resíduos da vinha. E, portanto, achei que era interessante unirmos os nossos esforços e fazer um projeto em conjunto para fazermos uma sinergia, portanto, os colegas, que é o colega que vai falar a seguir, os colegas com muito know-how na extração, na caracterização destes compostos, já com trabalho feito na caracterização das vinhas na região de Savoie-Mont-Blanc, e nós com o know-how da caracterização biológica em diversas áreas, em diversas patologias, nomeadamente no cancro. Portanto, baseado nisto e sabendo que realmente a indústria da vinha e do vinho é um setor económico importante também em Portugal, além de França, é que é uma indústria que todos os anos se libertam ou se produzem várias toneladas de resíduo linhoso, portanto de origem tipo madeira, resíduos da poda ou das cepas das videiras, e estes resíduos que normalmente são enterrados, queimados. Portanto, a intenção era dar precisamente uma finalidade com um valor acrescentado e tentar perceber que compostos lá estariam, e a nossa intenção, o nosso projeto, o nosso foco era mesmo encontrar esses compostos com atividade anticancerígena e, portanto, tudo isto mais uma vez, no contexto da economia circular. Portanto, aquele esquema que está ali, que se vê muito mal, que fica muito miudinho, mostra o esquema de uma videira, as diferentes partes da videira, as folhas, as vides, os engaços, os cepos, os diferentes compostos fenólicos que nós encontramos nas diferentes partes da videira. Nós, neste trabalho, portanto, os colegas em França trabalham os cepos e as vides, têm trabalhado mais nos cepos, penso eu, mas nós, para já, vamos nos focar nas vides que resultam das podas. E também existem vários tipos de compostos fenólicos, nomeadamente uns que foram muito falados ontem aqui, as antocianinas, mas nós vamos nos focar nos compostos que começaram a ser identificados pelos colegas, que se chamam estilbenos, que é um tipo específico de compostos fenólicos e que têm propriedades muito importantes, e portanto nós vamos tentar encontrar compostos com atividade declaradamente anticancerígena. Portanto, os trabalhos, dos primeiros trabalhos dos nossos colegas do grupo de investigação do Gregory, que está ali, que vai falar a seguir, portanto, com a extração e a identificação dos estilbenos, dos principais estilbenos, ao qual nós juntámos o nosso know-how na investigação da atividade anticancerígena que já tínhamos feito em produtos naturais, nomeadamente na cereja, com este trabalho que foi publicado neste artigo. E, portanto, juntámos uma equipa em que estou eu, que está a minha colega Sílvia, que é especialista em cancro, está o Gregory, portanto, o parceiro da Universidade de Savoie-Mont-Blanc, e o nosso aluno, o Luís, que aceitou o desafio de ir para a frente com este projeto de doutoramento, portanto, fazer o doutoramento nesta área. E assim nós submetemos este projeto, valorização de resíduos vitícolas, novas abordagens metodológicas para explorar as propriedades anticancerígenas dos compostos bioativos, que é financiado pela nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Bolsa de Investigação do Luís, para levar para a frente este projeto. Os objetivos principais
é, primeiro, vamos extrair e caracterizar as moléculas que existem nos nossos resíduos, já está feita essa primeira parte, identificar o potencial anticancerígeno desses extratos que já foram obtidos na Universidade de Savoie-Mont-Blanc, determinar o potencial desses extratos e selecionar os extratos com melhor potencialidade, avaliar a bioacessibilidade e biodisponibilidade destas moléculas bioativas. O que é isto? Foi uma coisa que também, para quem cá esteve ontem, se falou muito, que é o facto de algumas destas moléculas terem uma atividade muito importante em termos de laboratório, de investigação feita no laboratório, mas quando vamos passar para o nosso organismo, elas não têm o mesmo efeito. Porquê? Porque elas não conseguem passar a digestão, ser absorvidas e conseguir chegar às células, que é onde elas têm que atuar. Portanto, temos que verificar se isso acontece e, se não acontece, como é que podemos fazer para melhorar esse processo. E, no fim, os extratos e os cancros, selecionados, serão avaliados com ensaios in vivo. Portanto, os selecionados irão para ensaios em ratinhos de laboratório. Muito rapidamente, as nossas variedades de vinha que nós estamos a trabalhar foram selecionadas em parceria com a Adega Cooperativa do Fundão, que nos encaminhou para a escolha dessas variedades e para o viticultor que nos cedeu as vides, e portanto são estas 4, 2 brancas e 2 tintas. Depois temos as variedades francesas, também 2 tintas e 1 branca. Portanto, estes materiais já foram extraídos em França, já foram caracterizados quanto aos seus componentes principais, estes componentes que eu falei, estes estilbenos, onde o mais importante, o que existe em maior quantidade, portanto, o mais importante em termos absolutos, pode não ser em termos relativos, ou seja, pode não ser o que tem maior atividade, é o resveratrol, que eu penso que já toda a gente ouviu falar, porque está muito associado ao vinho. São moléculas que, de um modo geral, têm atividade anticancerígena já descrita, têm atividade protetora relativamente às doenças cardiovasculares e todas têm atividade antioxidante. Algumas têm algumas características, por exemplo, aquela ali, a palidatina, tem mostrado bons efeitos relativamente ao fígado, que é também um aspecto muito importante, e este pterosptilbeno também contra as doenças neurodegenerativas e contra o envelhecimento. Já fizemos um primeiro screening da atividade antioxidante, porque isto é um indicador do seu potencial bioativo, ou seja, se algum dos extratos não tiver atividade antioxidante, não continuamos, porque se ele não tem atividade antioxidante, não terá com certeza outra atividade biológica e, portanto, é um teste relativamente simples e barato, que é muito importante, e com isso nós conseguimos logo saber se continuamos ou não com o extrato. Portanto, todos eles deram atividade, um moderado, mas de resto forte ou muito forte, portanto, seguiram todos para a continuação dos estudos. Neste momento, o que se está a fazer é fazer o screening do potencial anticancerígeno, ou seja, estes extratos estão a ser postos em contacto com as diferentes células de cancro que nós temos no laboratório. O que é que são estas células? São linhas de células humanas de cancro que tentam mimetizar, tentam corresponder aos diferentes estadios dos diferentes cancros. Portanto, para o mesmo cancro, nós temos células sãs, temos células no estádio 1, temos células metastáticas, temos vários tipos de células. E, portanto, neste momento estamos a começar com as células do cancro da próstata, porque é aquele onde toda a gente no laboratório tem mais experiência, porque já tem experiência deste tipo de cancro, mas a nossa intenção é ir para os outros. Não sei se conseguimos fazê-los todos, porque são ensaios que demoram muito tempo e muito sensíveis. As células são muito sensíveis, por isso, mas vamos tentar, pelo menos, alguns daqueles avaliar. Os melhores resultados com este extrato que nós temos serão selecionados, irão ser tratados outra vez na Universidade de Savoie-Mont-Blanc para tentar fracionar, obter moléculas, purificar os extratos e, no fim,
no fim de termos os extratos mais purificados, vamos aprofundar os cancros que deram melhores resultados. Portanto, primeiro foram os ensaios preliminares, depois aprofundamos os estudos, estudando os mecanismos pelos quais vão atuar e, por fim, os melhores resultados, então, serão submetidos a ensaios in vivo, portanto, em ratinhos de laboratório, que serão modelos de diferentes cancros. Para concluir, o que é que se pretende então fazer com este projeto? Recuperar e valorizar os resíduos vitícolas num contexto da economia circular, obter frações ou moléculas com elevado valor acrescentado e com potencial anticancerígeno e, no fim, será para aí que nós gostaríamos de trabalhar, é apresentar evidências pré-clínicas, aquilo que nós fazemos no laboratório são os ensaios pré-clínicos, apresentar evidências pré-clínicas que tenham potencial para fazer a translação para a indústria, ou seja, potencial de translação para o desenvolvimento farmacológico, para o desenvolvimento dos fármacos, de modo a enfrentar as necessidades clínicas que nós sabemos que existem no que diz respeito ao tratamento do cancro. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Ana Paula Duarte. Convidamos então agora o Gregory Chatel para nos fazer a apresentação das novas vias de valorização dos resíduos vitícolas. A apresentação vai ser feita em inglês, o Gregory fala, como é natural, francês, mas o inglês talvez seja mais alcançável. Depois, com o apoio da nossa moderadora, tentaremos fazer uma síntese da apresentação. Gregory, bienvenue, bem-vindo. Okay, so, thank you. Okay. Okay. Thank you. I'm sorry because I will speak in English, but I will be to try to be simple to explain our project. Sorry. So first, I would like to thank the organizer of the Agricultural Innovation Fair and the municipal team for the invitations. It's a great pleasure to be here today and to discover your territory, your activities. So my name is Grégory Chatel. I'm associate professor at the Université Savoie-Mont-Blanc in France, in the Alpes chain, near Chambéry, if you know. Our university is a pluridisciplinary university with about 16,000 students in a very attractive area, very attractive for students, but also for our 18 research laboratories. And also we have a university foundation that supports our research projects. And we have also a club of companies to help students for professional integration. So some picture of my place between lakes and mountains, so it is also very attractive as a researcher to have some ideas in this environment. And the scientific campus is located here, just near the Bourget Lake, the largest natural lake in France. And finally, we are in the wine region, and for me, I'm a researcher in green chemistry, and finally I'm working with red and white wine chemistry, so it is also interesting. So a few words about the context of the project. As you know, during the winter period, the viticulture produces a lot of wood tip waste, such as grape rind stalks and grape cans. And this annual waste is was traditionally burned, in fact, but it was a problem for environment, but also for conflicts with the population in the context of densification of housing in our territory. That's why it was prohibited by a prefectural decree
and we have tried to propose new solution, new way of valorization, including the transport, the storage, and all the valorization steps. That's why we developed this project that we call that Vitivalo in French, with a French accent. Vitivalo project was created in 2017. It is a local, multi-partner and multidisciplinary project. And as you can see with all the logos of the consortium, we are working with many actors. For example, 400 wine growers, the public authorities, some association of citizens, some other research lab, and also some companies. And the first step was to try to valorize directly this waste through fragmented ramial wood by put some shredded waste in the soil. And finally, after several months, we observe interesting agronomic properties equivalent to other classical substrates. But we identify some traces of metals and pharmaceuticals in the soil due to the treatment of vines. So it could be a problem, and we communicate about these results with the wine growers to show that the solution to put directly the waste on soil is maybe not the long-term solution. That's why we propose to develop a cascade of valorization from the vineyard to the lab. And the first step is the production of molecules of interest or enriched extracts. But then after the extraction, we have about 99.9% of the initial mass. That's why we are trying to develop some materials application, and also, at the final part, some energy valorization. What is important in this chain of valorization, in this cascade, is this first step of production of molecule of interest, because it is we obtain some added value molecules. It is important for the economic viability of the chain of valorization, and after we are trying to valorize 100% of the waste in this zero waste strategy. So the first step, the extraction of and the purification of added value molecules. So I have given you two examples: the viniferin and resveratrol, two polyphenols with many interests, as Anna Paula said just before. The antioxidant properties, anti-aging properties, and at lab we developed some green chemistry approach to extract and purify these molecules. So I will not develop it today, but we use different technologies to do this green chemistry. And we characterize the amount of this molecule in the waste on our territory, but also in the collaboration with Anna Paola, we also characterize the amount of these molecules in the varieties, in vines varieties of Fondao. And the applications that we target are the cosmetic and food supplement application because of the properties of these molecules. We also determine other interesting steel bands of interest that you can see here with different potential application. We also try to valorize the extract. For example, here for biocontrol application, we have developed a collaboration with Agroscope Institute in Switzerland to test antifungal application of the extract on vine pathogen responsive of different diseases. For example, here the grey mold, and we have very attractive results on this experiment. So it is really interesting. And finally, the idea is to use the waste of vines to treat the vines. So
it's the economic circular story that we want to do. And we have also the test on health applications that Ana Paula have presented to you. And it is really a great opportunity provided by the European University UNITA. And we are working together on that, and we will study the effect on different cancers. And in this context of circular economy, we also want to valorize the residue after extraction step, and we develop different experimentation on large scale. For example, here we work with industrial composting partner. We started with 14 tons of waste, and after several months on different specific conditions, we obtain a very good compost, a commercial compost. So it is also a good news for the cascade of valorization. We also explore in this residue valorization the opportunity to produce some materials for thermal and sound insulation application. And we are working with different materials labs on this project. We have some interesting preliminary results, but we have to work again to produce a product. So more globally, on our territory, we produce several thousand tons of viticultural waste on Savoie-Mont-Blanc territory, and the goal is to develop a demonstrator of circular economy on the territory, to after develop it on other viticultural regions. Now the next step, the final step, is the scale-up of the processes and the development on the territory. So for me, I'm a researcher, so it's not my job to go until the application, the economic application. And now the discussion is to find a company or startup or someone that want to take the lead to really develop the economic activity on the territory. So it is also a crucial step here to go until the industrial application. And we have also the study about the impacts, the environmental and socio-economic impacts, and we are working with RMIT Institute in France to determine, for example, the life cycle assessment of all the processes that we developed. And now, in this cascade of valorization, we also start to work on the first step, the transportation from vineyard to the lab. And we explore an innovative mobile pelletization solution to produce some pellets directly on the vineyards, on the fields, with specific properties of pellets that we can easily transport, store and also use in extraction process, so in this context of biorefinery context. Another point that is very important in this project is the support of the Department of Savoie. It's like the district maybe for you, and all the wine industry, the cooperative that support the project from the beginning. And now we are trying to develop a long-term agreement with the university, the wine industry and the department to fund the next year of this research with different researchers of the university on different aspects such as the waste valorization, the analysis of pesticides, wine tourism, bottle deposit, regularity aspect, and also some communication aspects. So I think it is also important.
a last point is about a communication action that we call 1 Year with Vitivalo project. We go to different schools on the territory and we sensibilize the students by presenting the project in the class. They went in the vineyards. Also, we welcome them at the university, and it is also important in this kind of project of circular economy on a territory to sensibilize the families of the territory. So to conclude, with this project of valorization of waste from viticulture, we contribute to circular economy on the territory, but also we respond to other big challenges, such as the production of biosource molecules and also the air quality preservation. And for that, chemists, because I'm a chemist, have a role to play in terms of innovation, in terms of finding new solutions, but also by working together, because we need different chemistries in this kind of project. But chemists are not alone, and in this kind of project, it is really crucial to have all the actors of the chain. It is also important to have this interdisciplinary approach to really understand all the problems of each other. So I think it's really important. And finally, since we are speaking about circular economy, the local scale is also essential to limit the transportation, but also if we have a new economic activity to create the activity on the territory, to creating some jobs also. So it is important to make this demonstrator on the territory. So just to finish, I would like to thank you for your kind attention and all my team on the funding support of this project. Thank you. Cristel Domingos, da Inove Cluster, Associação do Cluster Agroalimentar do Centro, quem convido para vir fazer um balanço e também uma pequena tradução do que o Gregory teve a apresentar e a Ana Paula, e desta forma terminarmos este painel da economia circular com o aproveitamento de resíduos da vinha. Então, antes de tudo, boa tarde a todos. Obrigada a todos aqueles que se mantêm até ao momento a acompanhar estas conferências. Obrigado ao município do Fundão, na pessoa do Sr. Vereador Pedro Neto. Também não posso deixar de referir um agradecimento muito particular também à DRAPC, ao Sr. Diretor Regional, ao Dr. Engenheiro Fernando Martins e toda a sua equipa, ao Engenheiro Paulo, que mobilizou os agentes necessários para a organização destas conferências. Por isso, o meu bem-aja a todos vós por estarem aqui também. Relativamente aqui à apresentação do Gregory, tendo em conta que a temática do painel se vocaciona muito para as componentes da economia circular, de facto tivemos aqui um bom resultado e uma boa amostra daquilo que é a exemplificação daquilo que os projetos, neste caso os projetos cofinanciados, fazem em prol de tudo aquilo que é defensor da economia circular. Neste caso em concreto, estivemos a ver como é que podemos aproveitar os subprodutos do setor vinícola e de como estes subprodutos podem ser reaproveitados, sendo uma das bases que defende a economia circular. E agradecemos de facto porque a investigação, e aqui, pegando aqui um bocadinho naquilo que é o trabalho da Inove Cluster, só para contextualizar também, a Inove Cluster é uma associação do cluster agroindustrial da região centro. Estamos sediados em Castelo Branco, pese embora a nossa abrangência acaba por ser muito da região centro. E fazemos aquilo que de facto o Gregory, a professora também, desenvolve no âmbito dos seus objetos de investigação, que é a transferência do conhecimento daquilo que de facto é de valor acrescentado
para todos os empresários e produtores do setor. Neste caso, tivemos aqui um exemplo de como podemos aproveitar estes subprodutos do setor vinícola para não haver tanto desperdício, para não fazermos e não prejudicarmos a emissão do carbono. Tivemos também aqui ver como é que podemos aproveitar estes subprodutos, tanto na cosmética como na parte da saúde e na parte da própria alimentação. E, de facto, isto é, de facto, aquilo que rege as bases da economia circular. Não me alongando muito mais, eu preparei 2, 3 questões, aliás, para cada um dos oradores, de forma transversal. Eu iria só fazer uma, tendo em conta que o tempo também urge e temos que dar, de facto, o palco também aos restantes oradores da ação de hoje. Por isso, a minha questão, e tendo em conta que estou aqui com 2 investigadores, e aquilo que também interessa para a Inove Cluster é como, de facto, estes princípios da economia circular são importantes no desenvolvimento destes projetos de investigação, se são fatores fáceis de se mensurar e, de facto, conseguimos avaliar o impacto que estes trabalhos de investigação têm para, neste caso, para todo o setor. Professora, começo por si, depois traduz aqui para o Gregory. Ok, muito obrigada pela questão. Eu acho que essa é uma parte complicada. Penso que no caso do Gregory está já um pouco mais avançado, porque é um projeto que já vem mais de trás e que tem como parceiros já uma série de stakeholders da região, de várias cooperativas e empresas. Portanto, nós estamos a começar. De qualquer forma, acho que não é fácil tentar mensurar que resultados realmente vamos ter. Até porque nós estamos a trabalhar numa parte muito complicada, ou seja, estamos a tentar encontrar moléculas que tenham uma atividade anticancerígena e a nossa intenção é fazer translação. E isso aí, como toda a gente, acho eu, a maior parte das pessoas sabe, fazer a translação de moléculas para a indústria é muito, mas muito complicado. Demora muitos anos, custam muitos milhões e, portanto, se nós conseguirmos alguma molécula, porque é preciso encontrar essa molécula, se conseguirmos alguma molécula, realmente é muito difícil. Portanto, isto para concluir que não é fácil. Podemos tentar fazer algumas avaliações parciais, mas não é fácil fazer essa avaliação no global, especialmente com este caso concreto, desta utilização tão concreta. Evidentemente, se formos para umas utilizações mais usuais, como produtos da cosmética, que já estão no mercado há muito tempo, feitos a partir dos resíduos da vinha, aí talvez seja mais fácil ter alguns resultados que sejam mensuráveis. Alors, Grégory, comment vous mettez en œuvre ces principes d'économie circulaire dans votre projet? Quelle est l'importance? Et si vous êtes capable de mesurer l'impact de ces projets dans toute l'économie? Je réponds en quelle langue? En anglais. Ok. Good question. Yeah, thank you. For the measurement of the part of economy circular in the global economy, it's complicated. We are trying to work on that with the foundation of the university. We have opened a share about environmental economy, and we are working with economists. So we have some chemists and economists that work together, and we try to answer to this kind of question, because today we have not specific indicators. And we can also, with this kind of projects, we can also provoke some other change, sometimes negative change, because for example, on the territory, if you have already an activity, and finally you want to propose another type of activity, but on circular economy, you can provoke some economic disaster for a sector. So it's not easy to have the global approach. So. Yes, it's central. It is really central to have this in mind, and
Yes, that's why we have to speak with, we have to work with all the actors. We work with the department, with the wine growers, with some association of citizens, and we try to together to work on this project. Obrigada. Pronto, de facto, a minha questão foi muito no sentido se estes projetos são fáceis de avaliar o impacto, porque estamos a falar de economia circular, estamos a falar naquilo que é resíduos zero em toda a cadeia de valor, é difícil mensurar, de facto há um grande envolvimento para que estes projetos trabalhem nestes domínios, só que de facto é difícil, it's very difficult to measure all this in the channel value. Eu iria, se calhar, dar oportunidade ao público, tendo em conta que também não têm sido bem auscultados durante esta tarde, e acho que é importante também dar esta oportunidade ao público de poderem colocar alguma questão. Também não sei se o Sr. Engenheiro Paulo me dá autorização. Pode ser? The question will go for Gregory. Did you try to incorporate the material from the vines into textiles, for example, like fibers for textiles? Maybe I get closer. Yes. Like fibers for textiles. Okay. Not on this project, not with the vine, but we have another project with residue of beer, and we try to obtain fibers for textiles. Yeah. So I think it's possible. Já está. Pronto, e se calhar com esta terminamos aqui o mini painel. Quero só realmente puxar a brasa à minha sardinha e sensibilizar também todos os presentes que a Nova Classe tem trabalhado de forma muito afincada nestas matérias. Dinamizamos no âmbito de um projeto POCTEP Reinova SI, um guia de apoio à economia circular para empresas PMEs da agroindústria. Está disponível online através do nosso site. Tem bons exemplos práticos de como podemos adotar princípios da economia circular. Lanço o desafio a quem quiser, de facto, aceder a este guia. Será sempre uma mais-valia. Da minha parte, uma vez mais, o meu obrigado e aos convidados também. Muito obrigado, Cristel Domingos. Muito obrigado, Gregory Chantel e Ana Paula Duarte.